Querida comunidade, nós louvamos, sem dúvida alguma, vocês aqui presentes na nossa catedral, muitos se esforçando nesses dias, estar aqui na nossa comunidade celebrando. Importante lembrar, que às vezes pela distância, às vezes pela saúde, os que estão doentes, justifica-se a participação pelos meios virtuais. Mas a presença no templo é muito importante. De alguém disse isso, Alguém que estava habituado a acompanhar pela televisão e depois veio no templo, presencialmente. Essa pessoa falou: padre, não há comparação maior do que estarmos presentes no templo. Mas, a gente ressalva muitos que estão acamados nos acompanhando. Todo ano nós temos a liturgia na festa de Santo Antônio, fala sobre o perdão. Santo Antônio e o perdão. E nós somos presenteados nesta noite com as leituras que vão nos ajudar nesta palavra tão difícil, gente. Perdoar. Até 70 vezes 7. Perdoar. Como algumas palavras, não existe doutor em perdão, nem mestre em perdão. Apenas existem aprendizes, alunos, caminhantes do perdão. Na escola do perdão, sempre aprendemos. Na escola do perdão, sempre descobrimos esta face misteriosa em Deus, onde o ser humano é convidado a participar do perdão em Deus nos seus atos. Alguns falam: padre, mas é tão difícil perdoar. Mas a gente fala: mas é tão difícil também não perdoar, Então é melhor a gente ir por um difícil que chega até Deus. A primeira leitura de São Paulo aos Coríntios. São Paulo está aqui dizendo dos israelitas com coração duro, que tinha um véu que cobria o coração, mas quando esse coração se convertia ao Senhor, eles conseguiam pelo Espírito Santo perceber a liberdade. É preciso, muitas vezes, buscar esse Espírito da liberdade, esta luz esplendorosa do Evangelho. O Senhor fala de coração endurecido, Essa palavra é tão forte. Também na Bíblia, a palavra, e nós somos convidados a tirarmos tantas realidades que endurecem o coração, que nos impedem de ver essa beleza do perdão, que não é a condição que parte do ser humano, é uma condição que parte de Deus. Não é algo que nós definimos com os nossos critérios, é algo que o coração misericordioso de Deus revela para o ser humano. Então o perdão não é uma questão de achismo, que parte de nós. É uma questão de uma revelação que parte de Deus. Nós somos banhados, nós somos convidados a perceber esta realidade em nós para o mundo. E o Evangelho, que o Senhor fala sobre, de novo, a justiça, dos mestres da lei e os fariseus. Os fariseus e os mestres da lei, isso eram pessoas ruins. Viviam no templo, tinham um véu, conheciam tudo, mas faltava esse passo que o Senhor aqui convida da palavra desta noite. Por isso que o Senhor fala: se a vossa justiça não for maior que os mestres da lei, que os fariseus, que faziam a justiça de tudo, viviam no templo dia e noite, faziam tudo certinho, conheciam como ninguém, dos preceitos, das normas, mas tinham uma dificuldade de se abrir para o irmão. E aqui que a gente tem que entender isso. A salvação não é algo que é construída, como eles entendiam, os fariseus, os escribas, entre eu e Deus. Como se fosse só eu e Deus, eu vou fazer tudo certinho e Deus vai me salvar. O Evangelho fala: minha salvação ela passa pelo próximo. A minha salvação passa pelo irmão. E é esse passo que os mestres da lei e os fariseus tinham dificuldade de entender. Eles buscavam uma autossalvação: eu e Deus, eu faço tudo certo, eu jejum, eu guardo os preceitos, eu coloco o véu, eu faço isso tudo. Mas a dificuldade de caminhar até o irmão, a dificuldade de fazer que a nossa salvação ela passa pelo outro, pelo caminho do outro.
Essa talvez seria a novidade de Jesus e o pedido do Evangelho, né, se a vossa justiça não for maior. E ele ainda fala, não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus. E ele continua, né? Todo aquele que se encoleriza com seu irmão, o chama de patife, de tolo, será condenado ao fogo do inferno. O Senhor aqui é duro. Poucas vezes ele usa essa palavra, e aqui está a palavra fogo do inferno. O outro, né? Às vezes uma pessoa, ela sempre diz, quando ela está com esse coração endurecido, ela fala de tudo. Padre, esse teu paroquiano, esta pessoa que segue isso, essa pessoa que... A pessoa diz tudo, mas dificilmente a pessoa fala, esse meu irmão. Ele usa todo o conceito. Até lembrando a passagem do filho pródigo, que o filho mais velho vai lhe falar, esse teu filho, né? Ele está tão enraizado, alguém que cumpre tudo, mas ele não consegue ver no outro irmão dele, até de sangue, né? Esse teu filho, pai. Depois o pai lhe chama a atenção, esse teu irmão. O esforço nosso, gente, é de ver o outro como irmão. Quando a gente lembra de irmão, até irmão de sangue, nós não temos uma fraternidade muito grande com o irmão que é atrapalhado, com o irmão que pensa diferente, com o irmão que faz as coisas erradas. Muitas vezes a gente ali doa, se sacrifica, faz o sacrifício, acompanha, e a gente fala, é meu irmão de sangue, né? E esse dado deveria ser também na fé. O Senhor nos dá esse passo de perceber que o outro é nosso irmão, não pode ser considerado como adversário. Ah, padre, mas o outro me vê como adversário. O outro pode te ver como adversário, mas um dia vai ser cobrado de você como que você viu o outro. Por isso que o Senhor fala que você, né, caminha, veja o teu irmão. O nosso sacrifício é como que a gente vê o outro. Um dia vamos apresentar a Deus, não é a visão do outro sobre a gente, é a nossa visão sobre o outro. Que às vezes a gente justifica muito o que o outro faz. Não, eu vou ver o outro assim porque o outro faz isso, o outro é dessa forma, o outro assumiu isso, a gente esperneia, não. Nós vamos apresentar a Deus ao nosso olhar diante do irmão. Nós vamos apresentar a Deus o olhar do irmão para nós. Isso aí, Deus terá, né, a sua maneira de dialogar com o olhar do outro. Mas aqui é o nosso olhar que nós levamos para Deus. É o nosso olhar com o irmão. Que um dia vamos apresentar. Nenhum de nós vai apresentar como que o outro olhava para a gente. Nenhum de nós. Vocês podem ficar, nós podemos, né, ficar tranquilos. Nós não vamos ter esse, né, gastar nossa energia ou preocupar diante de Deus, né, que nós vamos apresentar como é que o outro olhava para a gente, não. Nós vamos apresentar como é que eu olhava para o outro. Eu consigo ver o outro como irmão? Hoje há uma disseminação importante, gente. Não é que isso é errado, isso é o coração nosso. Entendam bem, isso é o coração nosso, todos devemos fazer isso. Mas às vezes a pessoa faz pela metade. A pessoa fala, eu quero comungar todo dia. Nota 1000, é a nossa essência. Mas junto com esta palavra, ele deveria também falar, eu quero perdoar todo dia. E isso aí seria algo que teria todo sentido de alguém que se esforça, né? Eu também quero perdoar todo dia, o perdão meu de cada dia. Senhor, eu quero te comungar todo dia, mas eu também quero perdoar todo dia. Eu quero perdoar todo momento. Porque senão, a pessoa comunga sua própria condenação. E Jesus vai falar, se você estiver caminhando para o altar, se a gente fosse ver isso mesmo, num exame de consciência, a gente ia comungar, às vezes, era quase de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, porque ele fala, quando você estiver caminhando no tribunal, se tiver alguém que você está chamando de tolo, se tiver alguém que você está com dissabor e tudo, você vai sair da fila e vai retratar isso lá fora. Depois você volta. O Senhor fala, se estiver caminhando para o altar, né, para a tua oferta, na mesa de comunhão, e tem dissabor, e tem pessoas que não estão dando certo, sai e pode ir lá reconciliar. O Senhor depois vai até perdoar, porque não o encontrou, porque encontrou o perdão no irmão, e pelo perdão do irmão, reencontrou o caminho para o altar. Porque senão a gente fica muito mecanizado. Só fazendo um caminho geográfico, que é muito cômodo, né? Só um caminho geográfico hoje nem de uma fila, né? Só esperar a comunhão chegar no banco, e esta comunhão não chega ao irmão, pelo perdão.
E disse no início, todos nós, não existe doutor nem mestre do perdão, todos nós somos aprendizes. Nós padres, todos os anos, gente, a gente tem um dia no nosso retiro que é só sobre o perdão. E temos que confessar, e temos que aprofundar. Ninguém está pronto, nenhum de nós está pronto. Precisamos sempre de converter o nosso olhar, as nossas ações, para compreender essa grandeza do perdão de Deus que nos impulsiona a procurar crescer diante dela. Pronto, nenhum de nós vai ficar, mas nós somos convidados a crescer no perdão, crescer na misericórdia. Se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei, que os fariseus, não entrarem no reino dos céus. A gente faz muito isso com as nossas crianças, com os coroinhas, né? A criança ela tem, né, esse coração que Jesus nos fala ser como ela, sempre fala com a criança. Você tem que subir na frente, olhar para o altar, olhar quem está lá no fundo, quem está à frente, quem está à esquerda, e ver todo mundo com um coração bom, e ver todo mundo com um coração de irmão, e ver que o outro é importante, e ver que o outro tem um lugar no coração de Deus, e tem um lugar no meu coração. Jesus fala, quem não se tornar, né, como criança não vai entrar no reino dos céus. E uma das características de criança é essa. A criança ela consegue ver o outro como amiguinho, né? O outro como colega, o outro como alguém que eu tenho que dar atenção, o outro como alguém. Né, a gente vê muito isso, né, nas festas de crianças, que às vezes tem uma criança, né, quando nos é permitido hoje, nós nem tanto, né, podemos e nem temos esses olhares, mas quando tinha aquelas festinhas, você vê uma criança ali discutindo, quando você assusta, os dois estão rindo e brincando novamente. Pureza de um olhar que não vê o outro como um adversário, mas como alguém que é chamado a partilhar a convivência, a ciranda da vida, a roda da alegria. Nós adultos que criamos, né, essas barreiras, o crescimento, gente, da vida de comunidade. Por isso que a gente sempre tem que pedir alto, pedir grande. Senhor, me ajude a perdoar todo dia, me dê o pão do perdão cada dia, me ajude, Senhor, na misericórdia, me ajude a entender e ver o outro como irmão, que aqui o Evangelho fala de tolo e de patife. A gente vê o outro como tudo. O outro é adversário, o outro é inimigo, o outro pensa errado, o outro pensa assim. A gente vai criando tantas barreiras e esquece de falar, o outro é meu irmão. O outro é meu irmão. Como é que a gente, como cristão, conceitua o outro? Como tolo? Também como patife? E depois vem bonito para a fila de comunhão? Ou eu consigo realmente ver o outro como irmão? E venho na comunhão do perdão buscar a comunhão da Eucaristia e um alimenta o outro. A Eucaristia alimenta o perdão é a Eucaristia. Mas se a gente não consegue fazer isso, a gente vai ficar com a leitura, né? Um véu no coração, sem a liberdade do Espírito, sem a força do Espírito, e achamos que a salvação, como os mestres da lei entendiam, é eu e Deus, né? O irmão não. O irmão é inimigo, é eu e Deus. Nossa salvação, ela passa pelo próximo. Por isso que o maior mandamento é amar o outro, amar. O Senhor sempre insistiu, nos ensinou isso. Essa é a novidade da fé cristã, diferente dos muçulmanos, que os muçulmanos, com todo respeito, eles não chegam nesse patamar humano. Eles buscam, não, eu e o outro eu tenho que matar, o outro, aquela confusão toda. E a novidade cristã, ela é muito exigente, porque ela já vê o outro como um caminho de salvação. E aqui o contrário do evangelho de hoje, o outro pode ser caminho de condenação, né? É aquilo que a gente já meditou outras vezes. A gente chega lá para o nosso da salvação e o Senhor, né, fala, agora tudo bem, a medida que você usava com o outro, eu vou usar para você neste momento. A gente vai ficar feliz ou vai ficar triste? Se Deus falar conosco a mesma compreensão que você usou com o outro, eu vou usar essa medida com você agora. A gente vai assustar e vai falar, que bom, pode usar toda a medida que eu usei com o outro. O senhor pode fazer isso. O olhar que você teve com o irmão será voltado para você agora. Somos aprendizes sempre, gente, do perdão. Nenhum de nós pode falar, não, eu já sei definir. Não, nenhum de nós consegue definir, porque ele é eterno, ele é inesgotável para nós. A gente precisa ter, né, esta humildade, essa serenidade, de levar mais a sério
os pedidos que a gente faz, né? O esforço de comungar deveria ser muito junto com o esforço de perdoar. Senão nós iremos apenas mestre da lei, né? Cumpre direitinho um preceito e não consegue dar esse passo. Então deveria as duas coisas caminhar um. Tenho sede de ti, Senhor, mas tenho sede de ti no coração do irmão, no altar sagrado do perdão, que me faz com o irmão comunhão. Tenho sede de ti, Senhor, de te comungar no Santíssimo Sacramento, mas tenho sede do pão da misericórdia, que me faz com o outro viver a fraternidade. E aqui queria citar algumas frases para nos ajudar nesta noite. Primeiro do padroeiro nosso, Santo Antônio. Santo Antônio, quando vai te falar do perdão, lembrando São Francisco, né? Ele fala, Deus é Pai de todas as coisas. Ele é o Criador. Então, se Ele é o Criador de todos nós somos irmãos e irmãs, da natureza ao irmão criado, da natureza ao afastado. Todos somos irmãos. Então, não existe esse teu filho, esse teu paroquiano, esse teu amigo. Não. O que existe é esse meu irmão. Ferido ou caído, perdido ou encontrado, mas não deixa de ser irmão. São João Paulo II, um coração reconciliado com Deus e com o próximo é um coração generoso. Olha aí o caminho da generosidade. Só é generoso quem tem um coração reconciliado com Deus e com o irmão. Senão, a generosidade não existe, a pessoa tranca-se e a pessoa vive uma fé intimista. Então, São João Paulo II. Um coração reconciliado com Deus e com o próximo é um coração generoso. Citando todos aqui, agora Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, está lembrando da palavra de hoje. A caridade supera a justiça e completa com a lógica do dom e do perdão. O perdão dado e oferecido, o perdão do cotidiano da nossa existência. Então a caridade supera a justiça e completa com a lógica do amor e do perdão. Perdão dado e perdão oferecido. Muitas pessoas falam, mas ninguém me perdoa. Mas quem você perdoa? Então, é perdoando que se é perdoado. Se a gente não se abre ao perdão de verdade, como é que a gente vai tê-lo? Como é que a gente vai receber? Então, é perdoando que se é perdoado. O Papa diz bem disso, né? Se a gente não tem esse esforço, não, o outro é meu irmão, eu perdoo. Então, só essa abertura a esse perdão que parte de Deus por nós, ao irmão, que a gente pode realmente, verdadeiramente receber o perdão, perdoando que se é perdoado. Papa Francisco, que o ódio dê lugar, que o ódio deixe lugar ao amor, a mentira à verdade, a vingança ao perdão, a tristeza à alegria. Então, o amor nos leva à verdade, a verdade nos dá o perdão, e o perdão nos leva à alegria. Alegrai-vos sempre comigo. Então é um caminho de perdão que passa pela verdade e que passa por esse sentido de alegria. Nós temos muitas pessoas tristes e essa tristeza muitas vezes ela é existencial porque ela não consegue fazer esse caminho que o Senhor nos ensina. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 2845, o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim: Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião. Ele ordena que se afastem do altar, para primeiro se reconciliarem. Muito forte, né? Lembra a palavra de hoje. Então, Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam desunião. Ele ordena que se afastem do altar, para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. As palavras, né, da igreja. Eu fiz questão de citar todos os papas, que hoje tem pessoas que gostam, não, eu prefiro esse escrito, eu prefiro esse, né? Às vezes uma certa resistência, não está aqui todos. Todos próximos eméritos, né? E São João Paulo II, na mesma linha, gente. Junto com o catecismo, porque tudo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos remete a isso. Às vezes a gente quer achar tantas desculpas para a gente não fazer essa lógica do perdão, que a gente vai arrumando, né? Sobre essas desculpas. Deus nos ajude, gente. Eu volto a dizer a vocês, aqui não está falando alguém que é mestre, nem doutor do perdão, não. Eu sou também um aprendiz. Eu quero aprender mais ainda. Preciso ainda de buscar sempre esse olhar que é de Deus para nós. Ninguém está pronto. Por isso que a liturgia vem sempre, essa palavra vem sempre,
Talvez esse é o pedido mais belo, talvez que isso é que nos santifica. A gente colocar as duas comunhões, Senhor, a comunhão, tua comunhão do perdão. Me ajude não só no pão de cada dia, na comunhão de cada dia, mas me ajude no perdão de cada dia. Me ajude no perdão de cada dia. Nós temos santos que procuravam saber quem os ofendeu. Me ajude a mostrar quem me ofendeu. Para que isso? Para me perdoar. Tinham sede de oferecer o perdão. Temos vários relatos disso, né? De histórias de santos, que ele sentiu até um certo prazer quando alguém o ofendia, alguém fazia o mal, porque aí ele teria a graça de oferecer o perdão. Isso é um mistério, né? Difícil da gente entender, mas está no nosso alcance viver, está no nosso alcance celebrar. Então, que nesta noite sejamos cristãos comprometidos com essa experiência que vem de Deus, com essa experiência que é de Deus por nós. Ele, independente daquilo que a gente faça, qual que é o olhar de Deus para nós? De um pai que vê o seu filho, mesmo afastado ou perdido. E Ele quer que a gente faça isso também para nós. E queria repetir mais uma vez isso, para resistências que às vezes existem, né? Resistências espirituais. Não se preocupe com o olhar do seu irmão. Preocupe com o teu olhar. É ele que te leva até Deus. E vai te levar até Deus no caminho do irmão. Assim seja, Senhor nosso Deus.